quando a vida está segura, mas o corpo continua em guerra. Há um tipo de angústia que não faz barulho, mas pesa. Ela aparece quando tudo parece estar minimamente organizado por fora, e ainda assim o corpo não solta. Os ombros seguem tensos, a respiração não aprofunda, o coração não desacelera. É como viver em um dia claro com a sensação de tempestade anunciada. Bruce Lipton nos ajuda a compreender algo essencial. A biologia não responde ao que está acontecendo de fato, mas ao que é percebido como real internamente. Se o ambiente emocional continua sendo lido como perigoso, o corpo reage como se ainda estivesse sob ameaça, mesmo quando a vida já mudou. O modo sobrevivência, nesse olhar, não é defeito, nem falha de caráter, nem fraqueza emocional. Ele é um estado aprendido, um estado treinado, um estado que um dia protegeu e, por isso, foi mantido. Lipton usa a imagem das células para explicar isso com clareza. Quando o meio se torna ameaçador, as células interrompem crescimento, regeneração e expansão. Elas não fazem isso por erro, fazem por inteligência biológica. Proteger vem antes de crescer. Joe Dispenza aprofunda esse entendimento ao mostrar que o corpo pode se habituar tanto ao estresse que passa a reconhecê-lo como identidade. A química da urgência, da tensão e do alerta deixa de ser exceção e vira padrão. O corpo passa a ser esse estado. A ideia central que começa a se desenhar aqui é delicada e libertadora ao mesmo tempo. O corpo não está em guerra porque quer, nem porque escolheu sofrer. Ele está tentando manter você vivo dentro do que aprendeu a chamar de seguro. E talvez o movimento mais importante deste início seja esse deslocamento interno quase invisível, mas profundo. Sair do julgamento do corpo e entrar na escuta. Não uma escuta ansiosa, nem corretiva, mas uma escuta que reconhece que toda defesa nasce, em algum ponto, do desejo de continuar existindo. O erro fundamental: tentar prosperar com um corpo programado para se defender. Existe um cansaço específico que nasce quando muito esforço é colocado e pouco avanço é sentido. A vida segue exigindo movimento, decisões, presença, enquanto por dentro algo parece travado, pesado, resistente. Surge então a sensação de estagnação, não por falta de vontade, mas porque cada passo parece custar mais energia do que deveria. Esse desgaste silencioso costuma gerar culpa, como se o problema estivesse na falta de força ou de disciplina, quando na verdade ele está em outro lugar. Bruce Lipton explica que, no nível celular, crescimento e proteção não acontecem ao mesmo tempo. São estados biológicos opostos. Quando o corpo percebe ameaça, ele direciona a energia para defesa, manutenção mínima e vigilância. Não sobra espaço interno para expansão, criatividade ou prosperidade real. Tentar avançar enquanto a biologia está em alerta é como pedir a um sistema fechado que funcione como se estivesse aberto. Muitas vezes se acredita que mais força mental resolverá esse impasse. Pensar positivo, insistir, empurrar, acelerar. Mas esse conceito carrega uma distorção sutil. Ele ignora que o corpo não obedece à pressão da mente quando ainda percebe perigo. Pelo contrário, quanto mais se exige desempenho em estado de defesa, mais o corpo reforça seus mecanismos de proteção, como se dissesse que algo não está seguro o suficiente para avançar. Aqui surge uma revelação que costuma contrariar expectativas. Não é falta de capacidade que bloqueia a expansão, é excesso de alerta. Enquanto o corpo lê o ambiente como ameaçador, qualquer tentativa de prosperar vira gasto energético elevado. E esse custo é cobrado em forma de cansaço, ansiedade ou sensação de travamento interno. Não porque o corpo esteja falhando, mas porque está cumprindo exatamente a função para a qual foi treinado. Essa compreensão muda o olhar sobre produtividade, sucesso e até espiritualidade. Ela mostra que produzir em sobrevivência sempre cobra um preço alto, mesmo quando há resultados externos. O corpo aguenta por um tempo, mas não floresce. Ele resiste, não se expande. Como uma planta tentando abrir flores no meio de um incêndio, toda a energia vai para não morrer, não para crescer. O fator silencioso que mantém o modo sobrevivência ativo
sem você perceber. Há um tipo de cansaço que não encontra explicação em exames, agendas ou acontecimentos recentes. Ele se instala devagar, ocupa o corpo inteiro e permanece mesmo quando, por fora, tudo parece relativamente em ordem. Essa exaustão costuma vir acompanhada de uma estranha sensação de alerta contínuo, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo quando nada acontece de fato. É um desgaste que não grita, mas também não vai embora. Bruce Lipton amplia essa compreensão ao lembrar que o ambiente interno é tão determinante quanto o externo. Pensamentos repetidos, emoções habituais e expectativas constantes também são lidas pelo corpo como sinais ambientais. A biologia não diferencia um perigo real de um perigo antecipado inúmeras vezes. Para ela, imaginar repetidamente já é vivenciar, e cada antecipação prepara o organismo como se o impacto fosse iminente. Joe Dispenza aprofunda esse ponto ao explicar que o sistema nervoso se mantém no futuro imaginado quando a mente antecipa problemas. O corpo entra em prontidão antes do tempo, libera energia, hormônios, tensão muscular, foco estreito, e faz isso não uma vez, mas repetidamente. Assim, o modo sobrevivência deixa de ser resposta a um evento e passa a ser uma identidade silenciosa, um pano de fundo constante da experiência diária. Aqui acontece uma quebra importante de expectativa. Não é necessariamente o trauma passado que sustenta o estado de alerta. Muitas vezes, é a previsão contínua de algo que nunca chega. O corpo não está preso ao que aconteceu, mas ao que pode acontecer a qualquer momento. Ele vive preparado, embalando malas internas para uma viagem que nunca é anunciada, gastando energia antes mesmo de saber se será necessário partir. Essa dinâmica ajuda a entender por que o descanso não repara totalmente esse cansaço. O corpo não está cansado do que viveu, mas do que está sempre esperando. Enquanto a previsão constante permanece, o sistema nervoso não reconhece descanso como segurança. Ele apenas reduz o volume por instantes, sem realmente sair do estado de prontidão. E assim, o modo sobrevivência segue ativo, não por escolha consciente, mas por hábito biológico profundamente aprendido, porque a maioria falha ao tentar relaxar. Em muitos momentos, a tentativa de relaxar vem carregada de esforço, quase como mais uma tarefa na lista do dia. Existe uma expectativa silenciosa de que o corpo deveria desligar imediatamente, responder rápido, obedecer ao comando interno de calma. Quando isso não acontece, surge frustração. Uma frustração que reforça a sensação de que há algo errado, quando na verdade o corpo apenas não reconhece aquele pedido como seguro. Bruce Lipton ajuda a clarear esse ponto ao lembrar que a biologia aprende por repetição emocional, não por exigência consciente. O corpo não muda de estado porque alguém decidiu mentalmente que agora é hora de descansar. Ele muda quando percebe previsibilidade, constância e ausência de ameaça no ambiente. Relaxamento, nesse sentido, não é desligamento total, mas um estado gradual de confiança construída. Há um mito silencioso que atravessa muitas práticas modernas de bem-estar. A ideia de que relaxar é apagar tudo, silenciar completamente, sair da experiência. Para o corpo, isso pode soar tão estranho quanto perigoso. Segurança biológica não nasce do vazio, nasce da familiaridade, de sinais pequenos, repetidos, reconhecíveis. É isso que permite ao sistema nervoso baixar a guarda sem se sentir vulnerável. Quando se observa com mais profundidade, fica claro que o corpo não resiste ao relaxamento. Ele resiste à imprevisibilidade. E muitas tentativas de acalmar falham justamente porque surgem de forma abrupta, sem contexto, sem continuidade emocional. O organismo permanece atento, como um animal que até percebe a quietude momentânea, mas ainda não confia o suficiente para deitar. Por isso, a mudança real não costuma vir de grandes esforços ou momentos isolados, mas de microsinais diários de estabilidade. Ritmo, constância, pequenas pausas que se repetem sem cobrança, como um ambiente que, aos poucos, deixa claro que não há urgência escondida. Nesse campo, o corpo aprende algo novo,
que pode existir sem estar em alerta. E quando essa aprendizagem acontece, o relaxamento deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural da segurança sentida. A reprogramação que quase ninguém faz: ensinar segurança ao corpo. Existe uma dor silenciosa em perceber que a paz parece sempre temporária, como se nunca fosse possível permanecer nela por muito tempo. Mesmo após momentos de calma, algo retorna. Uma tensão de fundo, uma vigilância sutil. Essa sensação de nunca chegar revela menos sobre incapacidade pessoal e mais sobre um corpo que ainda não recebeu sinais suficientes de segurança para permanecer em repouso. Bruce Lipton explica que crenças não são apenas ideias abstratas. Elas funcionam como comandos biológicos, traduzidos em química, postura, respiração e ritmo interno. Quando o corpo acredita que o ambiente é instável, mesmo sem perigo real, ele continua operando como se algo estivesse prestes a acontecer. A intenção consciente de paz não é ignorada, mas não é suficiente sozinha para alterar esse padrão aprendido. Joe Dispenza amplia essa compreensão ao mostrar que novos estados exigem experiências corporais coerentes. O corpo aprende pela vivência repetida, não pela promessa mental de que tudo ficará bem. Segurança, para a biologia, não é uma afirmação, é uma evidência sentida. Algo que se prova no tempo, nos gestos pequenos, nos rituais simples que comunicam constância. É por isso que a reprogramação mais profunda raramente acontece em grandes eventos transformadores. Ela nasce de experiências discretas, quase imperceptíveis, que vão mostrando ao sistema nervoso que não há urgência escondida, que o ritmo pode desacelerar sem consequências, que a vigilância pode diminuir sem perda de controle. Quando esses sinais se repetem, algo começa a mudar por dentro. A metáfora é simples e precisa. Como um guarda que permaneceu atento por muito tempo, o corpo não descansa porque alguém pediu, mas porque percebeu que o turno realmente terminou. Quando essa mensagem finalmente chega, não por palavras, mas por coerência emocional, a biologia começa a soltar. Não por obediência, mas por confiança. Quando o corpo sai da sobrevivência, algo inesperado acontece. Em algum momento quase imperceptível, algo começa a mudar. Não é um acontecimento grandioso, nem uma sensação intensa que anuncia transformação. É mais silencioso do que isso. Uma clareza tranquila surge no lugar da pressa. O corpo não fica eufórico, mas fica disponível. A mente não se cala completamente, mas perde a urgência de correr. E essa mudança, justamente por ser discreta, costuma passar despercebida por quem espera sinais dramáticos. Bruce Lipton descreve que, quando o corpo percebe segurança ambiental, ele muda automaticamente de modo. A biologia deixa de investir energia em defesa constante e começa a direcioná-la para manutenção, reparo e crescimento. É um movimento natural, quase automático. Não exige esforço adicional. A vida simplesmente começa a fluir com menos atrito interno, como se algo tivesse finalmente parado de resistir. Joe Dispenza complementa essa visão ao explicar que novos estados emocionais produzem novas instruções químicas. Quando a urgência diminui, o corpo passa a operar em outra frequência. As escolhas ficam mais simples. As respostas, menos reativas. Não porque a pessoa se tornou indiferente, mas porque não está mais sendo empurrada pelo medo invisível do que pode acontecer a seguir. Muitos se confundem nesse ponto, esperando experiências místicas ou explosões emocionais como prova de mudança real. Mas a saída do modo sobrevivência raramente se manifesta dessa forma. Ela se revela na capacidade de permanecer presente sem esforço, de decidir sem conflito interno, de sentir o próprio corpo como um lugar habitável e não como um campo de batalha constante. A metáfora ajuda a compreender. Um lago calmo reflete com nitidez o que está ao redor. Um mar agitado, não. Quando o corpo se aquieta, a percepção se torna mais clara. A vida não fica perfeita, mas fica mais legível. E nesse espaço de menor ruído, a consciência encontra algo precioso. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, não é preciso apenas resistir.
É possível, finalmente, viver. Seu corpo não precisa ser convencido, ele precisa se sentir seguro. A dor retomada no início ganha novo sentido. Viver em alerta constante não foi uma escolha consciente, mas uma adaptação antiga que se manteve ativa por tempo demais. Bruce Lipton revela que, quando o ambiente interno muda, a própria expressão da vida se reorganiza sem esforço, porque a biologia responde ao que percebe como seguro. Joe Dispenza lembra que o corpo não aprende por palavras repetidas, mas por estados repetidos, por experiências emocionais que se tornam familiares. A saída do modo sobrevivência não acontece como um evento isolado, mas como um processo de educação biológica contínua e gentil. O que parecia estagnação talvez nunca tenha sido falta de capacidade, mas a ausência de um sinal claro de que já era possível descansar. O corpo não precisa ser forçado a viver, apenas reconhecido como parte essencial da consciência que aprende, sente e se adapta. Quando a segurança se instala por dentro, a vida deixa de ser apenas resistência e começa pouco a pouco a se tornar presença.